paz de Deus, a paz do Senhor, para quem estiver assistindo. Eu quero gravar esse vídeo para deixar relatado a experiência que eu tive ontem, para eu não me esquecer, para quando eu estiver triste, quando eu estiver desanimada, eu vim aqui e assistir para me lembrar do que Deus fez comigo. Bom, para começar, algumas semanas atrás eu já estava tendo algumas experiências, né, de arrebatamento de espírito, né? Assim, eu comecei a ter experiência assim, sem pedir para Deus, só orando mesmo, orando em línguas, orando, né, no Espírito Santo por bastante tempo. Eu comecei a ter essas experiências, né, de ter arrebatamento de espírito, de sair do meu corpo, de ficar dentro do meu quarto onde eu tava orando. Só que quando eu me via, eu tava, né, esse dia tava tudo escuro. Aí eu vi um espírito que eu tava ficando com um pouco de medo dele, assim, eu não vi. Tava tudo escuro, mas eu senti a presença dele. Ele tava dentro do quarto, eu sentia, porque eu tava com medo. E aí eu tentava, né, acender a luz, não conseguia porque eu tava ali como forma, né, de espírito, né? Eu não tava num corpo, então eu não conseguia apertar o interruptor de luz. Aí depois passou um tempo, aí outro dia foi a mesma coisa. Só que eu tava dormindo no outro quarto, no quarto de baixo. E aí durante a noite eu me vi acordada no sonho, né? Eu tava lá, não era um sonho, né? Eu tava arrebatada de espírito, porque eu fiquei consciente e eu tava na minha cozinha, só que de novo tava tudo escuro, eu queria acender a luz e não conseguia, eu queria acordar e não conseguia, né? Queria voltar pro corpo, acordar. Aí, né, tanto que eu comecei a falar alguma coisa na minha cama, que eu não sei, né, que meu esposo falou que eu falei que eu tava tendo paralisia. Ele falou que eu falei isso, eu não lembro, no meu corpo físico. Aí ele mexeu comigo, aí eu consegui voltar pro corpo e acordar. Aí eu comecei a ter essa experiência. Aí, só que assim, como eu saía do corpo e não via nada, eu via tudo breu, tudo escuro, aí Jesus começou a falar comigo assim, jejua, porque para você começar a ver, você precisa jejuar, né? Para você não ficar mais vendo na escuridão, você começar a enxergar o mundo espiritual, você vai ter que jejuar. Aí eu comecei a jejuar e comecei realmente a pedir, né, para ter experiência de arrebatamento. Aí teve mais alguma vez que eu tive também, mas eu não via muitas coisas, né, assim, significantes, né. Eu não sei, eu lembro que Deus estava me fazendo passear numa cidade, não lembro os detalhes, mas assim, nada significante. Aí depois passou algumas semanas, aí eu não tive mais experiência. Aí eu comecei a ficar triste, porque eu tava gostando de ter essas experiências, eu queria que Deus me mostrasse alguma coisa legal, né? Alguma coisa assim que tivesse algum significado, uma coisa boa. Aí o que acontece? Passou um tempo, ele não falou nada. E assim, passou uns dias aqui que fez um calor de 38 graus, eu aqui dentro de casa. E aí às vezes eu fico um pouco triste, um pouco angustiado pelo calor que tá fazendo, pelas notícias que eu assisto e eu vejo, né, que o mundo tá se acabando, que as coisas tá ficando difícil, tá ficando apertada, cada dia só piora. E aí aquilo ali vai entristecendo a gente, um calor aqui de 38 graus, aí um processo espiritual que eu tô passando, prova espiritual, o processo material também, porque eu não sei, às vezes a gente fica perdido, não sabe qual direção tomar,
Estou estudando para o vestibular, mas as matérias é difícil. O serviço, às vezes procura serviço, mas não dá certo. Várias demissões seguidas e a gente vai ficando um pouco triste. Aí às vezes a gente fica pensando, né? Fica falando assim, coisa que não deveria, né? Que às vezes daí eu chego na minha madrasta e falo, né? Que eu queria estar no céu, né? Que eu não queria estar aqui mais, que eu queria estar lá com a minha mãe, com a minha mãezinha lá no céu. Eu queria que o mundo acabasse, que Jesus voltasse, que eu não queria estar vivo. Então, assim, às vezes é angústia que a gente passa, a gente fala essas coisas. Aí, o que aconteceu? Hoje, essa madrugada de hoje, dia 28 de setembro de 2024, eu tive um arrebatamento de espírito e foi bem lúcido, bem lúcido. Eu vou contar todos os detalhes. Foi assim, eu tô orando toda madrugada, Deus me acorda para orar, em horários diferentes, né? Mais ou menos assim. Às vezes eu acordo 1h30 da manhã para orar, às vezes eu acordo 2 horas, às vezes eu acordo 3 horas, 3h30, 4 horas da manhã, mas de madrugada. Aí eu acordei, né, 3h30, aí orei 40 minutos, eu orei 1 hora. Eu orei 40 minutos na cama, em línguas. Depois eu orei mais 20 minutos em línguas de joelho. Aí deu 1 hora. Aí eu voltei a dormir. Nisso que eu voltei a dormir, eu tive a experiência. Eu senti que eu tava saindo do corpo. Eu senti quando eu tava saindo do corpo. Aí eu lembro que eu voei assim, eu andei assim um pouco assim pela minha casa, né? E sabia que eu tava fora do corpo. Aí eu comecei a falar com Jesus, né? Comecei, né? Só pela mente assim. Jesus, o que você quer me mostrar? Onde que você quer me levar? Pode me levar. Onde você quiser me levar, me mostrar. O que você quiser me mostrar. Aí nisso eu comecei a subir. Aí eu vi minha casa assim, um pouco assim, e meio que eu não tava conseguindo me movimentar direito no mundo espiritual, tava meio assim. Quando eu quando eu fui ver, eu tava em casa de novo. Aí eu falei, mas ainda tô aqui, né? Aí eu me esforcei um pouquinho assim, pedi pra Deus me levar onde Ele tinha que me levar. E aí eu comecei a subir, né? Comecei a subir. Eu senti que eu fui subindo, né? Deus foi dando força pro meu espírito, né? Fui subindo em alta velocidade. E aí foi aparecendo algumas coisas, né? Começou a aparecer algumas cidades pra mim. Eu não sei explicar. Eu não vi o céu. Eu fui subindo, eu não fui vendo o céu, galáxia, eu fui tendo visões, né? Primeiro aparecia uma cidade, aí eu passava essa cidade, aí eu subia mais uma cidade, aí eu continuava subindo, depois tinha outra cidade, até que eu entrei numa cidade lá em cima, né? Via umas casinhas e tudo, aí eu entrei naquela cidade. Aí eu fui parar numa praia. Era uma praia, tinha areia bem amarelinho, clara, uma areia bem branquinha. E ali eu tinha um mar de água bem clarinha. Era o mar. Era o mar. Não era rio nem nada, era o mar, lá era uma praia. Aí Jesus falou pra mim mergulhar. E isso, eu totalmente consciente, totalmente feliz. Eu tava consciente de mim, não tava sonhando, eu tava consciente com os meus pensamentos, com a minha mente, com a minha essência, né?
me lembrando totalmente, né, de quem que eu sou, do que eu queria. E um detalhe é que eu esqueci de falar, é que eu tô com um desejo no meu coração muito grande, que tem várias pessoas que tá tendo revelação com Jesus, que vê Jesus, que Jesus vai no quarto delas, que Jesus conversa com elas, e abraça Jesus, e eu tô com esse desejo. Então, quando eu tenho uma experiência de arrebatamento, eu fico querendo ver Jesus. Eu ainda não vi, tá? Nem Jesus e nem anjo. Só tive uma visão, mas eu conto em outro vídeo. E não foi anjo de luz, não. Eu nunca vi Jesus, mas eu tava lúcida, tava arrebatada em espírito e tava com esse desejo ainda, lá na experiência que eu queria ver Jesus. Aí eu ficava perguntando, Jesus, você vai aparecer? Eu queria te ver, eu quero te abraçar, onde que você tá? E eu ficava, né, procurando Jesus. Aí ele me mandou mergulhar no mar. E eu fiquei assim, acho que ele vai fazer eu encontrar ele, né? De alguma forma. Aí tudo que ele fazia eu obedecia. Eu fui e mergulhei no mar, pensando que eu ia encontrar Jesus em algum lugar. Mas não encontrei, mas foi assim. Aí mergulhei no mar. Aí mergulhei fundo, fundo, fundo. Quando eu cheguei mais fundo, tinha mais areia. Eu achei a areia que estava lá embaixo no mar. Aí Deus falou pra mim cavar areia, né? Pra mim cavar areia. Aí eu cavei areia, fui cavando, até lá no fundo. Aí chegou num ponto que a areia acabou e tinha, eu não sei se eu vou saber explicar, tinha túneis, tinha vários túneis, mas eles não eram retos, né? Era tipo uns túneis assim, aí depois uns de ladinho, aí depois o outro assim, outro assim, outro assim, vários caminhos, vários buracos assim, eram uns túneis quadrados. É como se fossem caminhos assim, tudo embaralhado. Aí, na minha cabeça, aí Deus mandou eu passar por esses caminhos, assim, entrar e depois virar, e depois ir, né? Daí, eu obedeci, né? Tudo que Deus falava pra me fazer, eu fazia. Aí, eu obedeci. Aí, o que eu tava pensando nessa hora? Porque eu tô falando pra vocês, era totalmente eu ali. Do mesmo jeito que eu tô falando aqui com vocês, que tenho os meus pensamentos, que eu tô explicando, lá também eu tinha os meus pensamentos, os meus desejos. A minha cabeça era, quando ele mandou ir nesses caminhos, na minha cabeça eu ia chegar lá embaixo, eu ia achar algum tesouro, eu ia achar alguma bênção, eu ia me mostrar alguma coisa boa. Ou que eu ia ver ele, que ele ia estar lá no fundo desses caminhos e tudo. Aí eu fui, né? E comecei a ir, fui. E fui bem fundo, bem fundo, bem fundo. Fui bem fundo. E aí eu vi. Aí eu comecei. Depois quando chegou num certo ponto, eu olhei pra baixo e vi que ainda tinha um monte de caminho pra descer. Aí eu comecei a ficar com medo. Eu comecei a ficar com medo. Eu pensei, não, eu não vou descer mais. Eu não vou descer mais porque olha onde eu já tô de fundura. Eu já tinha mergulhado no mar, já tinha cavado uma areia e tava lá nesses túnel. Aí eu comecei a ficar com medo, porque eu sei que eu tava fora do corpo. E eu pensei, e se eu ficar muito tempo fora do corpo e depois eu não conseguir voltar mais? Aí eu comecei a subir com medo, comecei a ficar com medo de morrer. Porque eu sei que tem um fio de prata, né, que conecta o nosso espírito com o nosso corpo. E ele é infinito, né? Ele se estica até o infinito. Mas eu comecei a ficar com esse medo, né? De morrer.
Porque tinha passado bastante tempo nessa experiência, né? Nas outras experiências que eu tive tinha sido rapidinho, coisa de 1 minutinho. Eu não sei, não dá pra explicar o tempo no mundo espiritual, mas foram experiências que parecem ser breves, porque na verdade, às vezes não é que elas foram muito rápidas, é porque a gente não. A lucidez ela perde um pouco e quando a gente acorda a gente não consegue lembrar de toda a experiência, né? Foi tudo real, mas depois você vai esquecendo, né? O seu cérebro ele tenta apagar a experiência e você se lembra cada vez menos. É por isso que é importante relatar. Aí eu comecei a ficar com medo, achando que eu ia morrer, porque eu já estava bastante tempo fora do corpo e eu já estava indo muito longe. E aí, quando eu comecei a pensar isso, eu comecei a pensar assim, né? Naquelas vezes que eu falava que, nesses dias aí atrás, que não valia mais a pena ficar nesse mundo aqui, que pra mim que era só tristeza, era só luta, esse calor que eu tava sentindo, né, o desânimo, a prova, a luta, a guerra. E aí eu comecei a pensar assim, não, Senhor, eu não quero morrer agora não, porque por mais que eu sei que eu vou estar lá no céu com o Senhor, vai ser muito bom estar com o Senhor, eu quero muito estar com o Senhor. Quero muito estar com Jesus e com a minha mãe, mas Deus ainda tem muita coisa boa que Ele vai fazer aqui pra mim aqui na terra, que Ele vai cumprir as promessas dele aqui e a minha vida também vai ser boa aqui na terra com Jesus. Ele vai me dar muita coisa boa aqui ainda. E nisso que eu pensei nisso, eu acordei. E sabe quando você acorda assustada? Quando você acorda parecendo que levou uma queda? Foi questão de 1 segundo. Deus colocou já meu espírito de volta no corpo. Em questão de 1 segundo. Nisso que eu pensei isso, eu já acordei aqui na minha cama, já assustada. Porque eu tinha voltado muito rápido, né? É questão de, nossa, 1 milésimo de segundo, Jesus já faz você despertar e voltar rapidão. Aí, qualquer lição assim que Jesus, né, que eu acho que ele quis passar pra mim, é pra mim parar de ficar falando essas coisas, de desanimar de viver, né? Perseverar e continuar feliz e ficar na santa paz de Deus. É isso. Em outros vídeos eu conto outras experiências. E se Deus me der mais alguma experiência de arrebatamento de espírito, eu venho aqui contar pra vocês. A paz do Senhor Jesus. Shalom.